Olá, seja bem-vindo ao nosso curso completo de Google Planilhas. Nessa aula a gente vai falar de gráfico de pizza, gráfico de barra, velocímetro e coluna. Para isso nós vamos utilizar a nossa planilha da aula anterior. A planilha que eu estou me referindo é essa planilha da aula 11. Então tu vem aqui, clica com o botão direito do mouse, fazer uma cópia e renomeia para a aula 13 e coloca aí o título desejado. Tá? Eu coloquei o título porque esse é o que vai lá para o nosso vídeo. Com a nossa tabela de itens, aqui a gente vai selecionar ela para que a gente possa inserir o gráfico, né? Então seleciono todo o intervalo. Obviamente poderia inserir um gráfico em branco e daí eu vinha colocando os dados manualmente, mas como a gente tem a metodologia de já selecionar os dados para que o nosso gráfico já vinha com esses dados previamente adicionados, então a gente seleciona essa tabela, depois clicamos aqui na guia inserir, gráfico, e ele já vai inserir o gráfico aqui para nós. Ele insere um gráfico padrão, um gráfico de colunas. Tá? Então a gente consegue perceber os nossos dados na vertical e os nomes na horizontal. Então eu consigo já fazer uma leitura bem rápida aqui dos dados adicionados, por exemplo, entre as colunas maior e as colunas menor. Passando o mouse sobre cada coluna, então pessoal, eu já consigo ter uma visão bem rápida, tá, dos dados que eu adicionei no meu gráfico. Então, para que essa área desse gráfico fique um pouco mais ampliada, ou seja, para que as informações fiquem mais distribuídas, eu costumo, por exemplo, tirar esse eixo aqui à esquerda, né, esses dados à esquerda, essa legenda, aliás, eu retiro ela para que a gente tenha uma ampliação melhor do gráfico. Mas veja bem, se eu quero que os valores apareçam aqui, ou seja, a legenda dos dados apareçam aqui para mim, basta eu selecionar essa opção aqui, ó, legenda de dados. Selecionando ela, clicando aqui, os dados já vão aparecer aqui nas respectivas colunas. E aqui embaixo, da mesma forma, clico na coluna, seleciono a coluna e clico aqui em legenda de dados. Aí é que eu posso fazer as alterações dentro dessas propriedades, por exemplo, que tipo de legenda eu quero que apareça, se é um valor ou se tivesse nome, por exemplo, qual que é a posição dela, centro, ou eu deixo automático, que aí ele faz o ajuste automaticamente. Eu posso também colocar aqui um negrito nelas, clique em negrito, itálico. Então assim, você consegue aqui dentro rapidamente fazer várias modificações dentro do seu gráfico. Eu consigo colocar uma linha de tendência também, basta marcar essa caixinha, ó, ele já coloca essa linha para nós aqui, vermelha, tá? Então eu consigo também alterar o título do meu gráfico. Aqui eu altero o título, eu posso também vir aqui nesses três pontinhos, clicando aqui nos três pontinhos, eu tenho mais opções, eu posso fazer o download desse gráfico em imagem, em PDF, eu posso publicar esse gráfico, vou clicar aqui para vocês verem, ou seja, eu posso publicar ele como uma imagem ou um gráfico interativo que ele vai estar rodando na web a partir de um link. Aqui eu faço as modificações para essa publicação. Também aqui a gente pode, clicando nos três pontinhos novamente, eu posso editar o gráfico, excluir esse gráfico. Eu posso mover ele para a própria página, ou seja, eu quero colocar o gráfico numa aba e a base de dados em outra aba. Então eu posso fazer essas opções aqui, texto alternativo. Mas para mim alterar esse título do gráfico aqui, basta eu clicar duas vezes e eu coloco aqui título padrão. Eu posso fazer essa alteração com muita rapidez. Aqui abaixo eu posso colocar um negrito aqui nos nomes. Eu poderia muito bem reexibir isso aqui ou não, né? Poderia deixar nenhuma que ele não ia aparecer, ou você deixa acima que ele vai aparecer. Então você vem alterando as posições aqui dentro. Tá? Agora, digamos o seguinte, esse gráfico, ele não está me agradando, ou seja, eu quero um gráfico melhor. Então, como que você faz isso? Vou clicar duas vezes no gráfico e aqui ele vai me mostrar mais opções, tá vendo? E aqui ele me mostra o intervalo que foi selecionado, então se eu clicar aqui, ele vai exibir para mim. Ele pergunta se eu quero adicionar mais intervalo dentro desse mesmo gráfico. Se eu tivesse mais intervalo, eu colocaria para adicionar. Eu poderia apagar tudo isso aqui, selecionar lá, ou simplesmente adicionar a partir daqui mesmo. Agora aqui é o seguinte, pessoal, eu posso aqui alterar esse layout desse gráfico. Esse layout não está me agradando e eu quero um layout mais interessante. Para mim deletar esses dados aqui, eu só clico lá e pressiono Delete. Vamos alterar o nosso gráfico aqui, clicando duas vezes no gráfico. Vou vir aqui ó, no tipo de gráfico, tá?
Ele está como gráfico de colunas. Vamos colocar um gráfico de pizza para a gente ver. Então rola aqui mais para baixo e escolho aqui o gráfico de pizza. Perceba que ele já fez as modificações para mim de forma automática. Eu posso também, obviamente, vir alterando os dados, alterando as informações, título, fatia da pizza, né? Como que eu quero fazer essa fatia, se eu quero colocar um percentual, 100%, ou simplesmente quero deixar 0%, que aí ele não vai ter deslocamento nenhum. Aqui eu seleciono a pessoa que eu quero direcionar ali, aliás, visualizar de qual fatia de pizza ela pertence. Então basta simplesmente selecionar aqui e ele vai me dizer. Também ele já tem a legenda aqui que ele me mostra que o William tem essa fatia, o Paulo tem a fatia verde, o Saulo vermelha e o Antônio azul. Tá? Então eu consigo ter essa visualização bem rápida. Digamos que eu quero fazer nova alteração nesse gráfico, que a alteração nossa vai ser para gráfico de barras. Então eu venho aqui, perceba que ele já me mostra aqui, ó, gráfico de barras, e eu clico e ele já faz a modificação para mim e também a configuração do gráfico. Eu já criei um painel no Google Sheets que eu não precisei fazer quase nada, ele já colocou para mim ali, e já estava, só alterei as fontes, coloquei um formato diferente, mas ele já trouxe para mim ali bem ajustado. O próximo gráfico nosso aqui é o gráfico de velocímetro. No Excel, para você criar um gráfico de velocímetro, é preciso ter algumas habilidades. Aqui não. Eu simplesmente posso clicar aqui, rolar aqui até o final e eu vou conseguir visualizar o meu gráfico aqui de medidor. Clicando nele, ele já faz aqui a modificação para mim. Como ficou show de bola o nosso gráfico, né? Então eu consegui, com um clique praticamente, criar um gráfico aqui de velocímetro, que aí é onde eu posso alterar os valores aqui, colocar 1500, perceba que ele vai alterando ali para nós. Obviamente, vou adicionar aqui R$1.000, ele já altera ali para nós as informações. Tá? Então, um dos recursos que eu achei fantástico dentro do Google Sheets foi essa opção aqui para criação de gráfico. Né? Lógico que a gente está falando de uma ferramenta onde a gente pode otimizar isso aqui. Poderia, por exemplo, exibir apenas um medidor desse. Digamos que a gente quer vários medidores, cada funcionário ou cada indicador, por exemplo. A gente tem esse recurso aqui apenas com um clique, criar ele aí com muita facilidade, viu? Então nessa aula, pessoal, a gente viu um pouquinho de introdução sobre gráfico, tá? Eu oriento a usar bastante esse recurso, porque só na prática mesmo que a gente vai desenvolvendo as habilidades ali, tá? Então a introdução, ela traz para nós esse cenário, onde a gente consegue inserir um gráfico, a gente consegue fazer as devidas alterações aí. Então é isso, a gente viu hoje nessa aula gráfico de pizza, gráfico de barra e velocímetro, ou medidor, né, como o Google Sheets nos apresenta, aí gráfico de coluna.